Inimizade entre Lampião e os Nazarenos é tema de documentário em abril deste ano. O Cine Reag Belas Artes em São Paulo apresentou o documentário Acordo com Lampião. Só na boca do fuzil. Dirigido por Marcelo Felipe Sampaio. O filme, que teve sua estreia às 12h30, explora a feroz rivalidade entre o famoso cangaceiro Lampião e os Nazarenos, inspirando-se no livro Os Homens que Mataram o Facínora. A história dos grandes inimigos de Lampião, Realejo, 2021, do jornalista e historiador Moacir Assunção. A história dos Nazarenos e de Lampião. Os Nazarenos eram moradores da pequena vila de Nazaré do Pico, em Pernambuco. Embora fossem principalmente agricultores desarmados, tornaram-se inimigos implacáveis dos cangaceiros liderados por Lampião. Este, descrito por Assunção como o criador do crime organizado no Brasil, liderava um bando de cangaceiros que operavam no sertão nordestino, famosos por seus chapéus de couro, exibição de armas e roupas espalhafatosas. O início da rivalidade. A rivalidade começou de forma inusitada com uma briga por um chocalho entre Lampião e Zé Saturnino em Serra Talhada. O conflito escalou quando ambos se mudaram para Nazaré, onde Lampião continuou a causar problemas até ser expulso. Esta inimizade foi uma das poucas que Lampião verdadeiramente temeu. Documentário e livro. O documentário, baseado no livro de Assunção, traz à tona a complexidade dessa inimizade e os impactos culturais do cangaço no Brasil. Assunção e Sampaio realizaram 3 viagens ao Nordeste para capturar a essência dos locais onde os eventos ocorreram, mergulhando na história de Lampião e seus inimigos, como Zé Saturnino, Zé Lucena, Davi Jurubeba, João Bezerra e Mané Neto. Impacto cultural. Lampião, o rei do cangaço, tornou-se uma figura central na cultura popular brasileira, inspirando músicas, poesias e artes plásticas. Sua morte em 1938 marcou o fim de uma era de banditismo organizado no sertão. Apesar de não terem participado de sua emboscada final, os nazarenos sentiram profundamente sua morte, demonstrando a intensidade dessa rivalidade. Reflexão e bate-papo. Após a exibição do documentário, houve um bate-papo com o diretor e o roteirista, proporcionando ao público uma reflexão sobre o Brasil profundo e as complexidades de sua história. Este documentário, que também será disponibilizado em canais de streaming, oferece uma visão detalhada e emocionante sobre a inimizade entre Lampião e os Nazarenos, revelando um capítulo fascinante da história brasileira. Assista ao documentário Acordo com Lampião. Só na boca do fuzil. E mergulhe na saga do cangaço, que continua a ressoar na cultura popular e na memória coletiva do Brasil. Continuação. Impacto cultural e reflexão. O documentário não apenas narra a história da inimizade entre Lampião e os Nazarenos, mas também oferece uma visão mais profunda sobre o impacto cultural do cangaço no Brasil. Lampião, com seu carisma e infâmia, transcendeu sua época, tornando-se uma figura emblemática no imaginário popular brasileiro. Suas histórias e lendas inspiraram diversas formas de arte, desde músicas a poemas, pinturas e filmes. O Brasil Profundo, a produção de Marcelo Felipe Sampaio, juntamente com o roteiro de Moacir Assunção, mergulha nas raízes do sertão nordestino para trazer à tona as narrativas de coragem, vingança e sobrevivência que marcaram a vida de Lampião e seus contemporâneos. As entrevistas e cenas capturadas no documentário revelam um Brasil profundo, onde a honra e a vingança se entrelaçam na vida cotidiana dos sertanejos. Relevância atual. Acordo com Lampião. Só na boca do fuzil. Não é apenas uma viagem ao passado, mas também uma reflexão sobre as questões sociais e culturais que ainda ressoam no Brasil contemporâneo. A figura de Lampião, com sua ambiguidade moral, continua a suscitar debates sobre justiça, desigualdade e resistência. Exibição e streaming. Após sua estreia no Cine Reag Belas Artes, o documentário está programado para ser lançado em plataformas de streaming, tornando-se acessível a um público mais amplo. Essa iniciativa visa não apenas preservar a memória histórica, mas também incentivar um debate contínuo sobre as histórias que moldaram o Brasil. Conclusão. O documentário Acordo com Lampião. Só na boca do fuzil. É uma obra que, além de contar uma história fascinante, convida o público a refletir sobre a complexidade da história brasileira. A rivalidade entre Lampião e os Nazarenos é mais do que um conflito pessoal. É um símbolo das tensões sociais e culturais que ainda permeiam a sociedade brasileira. Não perca a oportunidade de assistir a este documentário emocionante e envolvente, que oferece